Bom, os tipos de polar de arrasto. Então, primeiramente, a gente vai diferenciar a polar de arrasto conforme a fase de desenvolvimento do avião, tá? Então, a gente vai ter uma polar de arrasto para o início dos estudos conceituais. Então, nessa fase, juntamente com a pesquisa de mercado que está definindo qual que é o produto, qual que é a aeronave que o mercado está precisando naquele momento, ela vai ser feita uma verificação inicial e definições dos parâmetros básicos da aeronave, tá? Nessa fase, o número de configurações avaliadas é muito grande. Então, por ser um número muito grande, o tempo de resposta dos cálculos da aerodinâmica e do desempenho deve ser muito curto, tá? Então, é sempre importante que a gente tenha o maior número de configurações avaliados e, em contrapartida, a gente vai ter uma perda de fidelidade. Então, nessa primeira fase, é mais importante a velocidade do que a fidelidade e você vai ter que tratar com essa incerteza que está existente ainda nessa fase, com margens, né, para atendimento aos requisitos que estão sendo definidos junto com o mercado, né? Então, nessa etapa, né, até mesmo por falta de informações, né, o importante é que sejam aplicadas metodologias que sejam rápidas e fáceis de usar, tá? Então, baixa fidelidade, porém alta velocidade é o mais importante no início do estudo conceitual. Os métodos semi-empíricos, né, eles são utilizados com esse princípio, são métodos muito rápidos, né? Eles são baseados nos dados históricos de outros aviões. Então você tem um banco de dados de, por exemplo, polares de arrasto de outros aviões e a partir desse banco de dados você consegue imaginar qual seria a polar de arrasto do seu avião, que seria de um tipo similar àquele banco de dados que você possui. Então são feitas a definição básica do tipo de aeronave, tá? E um refinamento aerodinâmico do projeto. Principalmente nessa fase que está se pensando no mercado, tem uma comparação com concorrentes para verificar como que está sendo essa aeronave que está sendo proposta, esse projeto, e isso realimenta os requisitos de mercado e também mesmo a geometria da aeronave. Pode ser que você conclua durante essa fase que uma área de asa deveria ser maior ou menor para atender um determinado requisito, tá? Todas essas etapas são realizadas com o cálculo preliminar do desempenho, tá? Então é feito junto com o mercado o cálculo do desempenho da aeronave e esse cálculo é feito com polares de arrasto que são simplificadas, né? Polares de arrasto ela é fundamental nessa fase e com isso, assim, então o cálculo de desempenho já nasce junto com o requisito de mercado. Desde o começo a polar de arrasto ela tem que estar presente lá, mesmo que numa forma mais simplificada, onde seja possível alterar bastante a configuração da aeronave. O método utilizado nessa fase é o método da polar de arrasto tipo classe 1, tá? Então essa nomenclatura ela foi proposta pelo Rosca, outros autores também utilizam essa mesma nomenclatura de polar de arrasto tipo classe 1. É um método semi-empírico onde os dados necessários para a determinação dessa polar de arrasto, ela vai ser o tipo de aeronave, a área de referência, normalmente a área de asa, a área molhada total da aeronave, o nível de limpeza aerodinâmica pretendida para o projeto. Então você vai comparar com aeronaves que já existem, aeronaves mais limpas, aeronaves mais sujas, e vai decidir qual tipo de aeronave que está sendo pretendida. Por exemplo, uma produção bem rebuscada, que obviamente vai custar mais caro, com uma maior limpeza aerodinâmica, ou uma produção mais simples, mais barata, com um impacto aqui no arrasto. Isso vai estar lá nos parâmetros semi-empíricos dessa polar do tipo classe 1. E além disso, características básicas da asa, como alongamento e enflechamento, podem ser considerados nessa primeira polar aqui do tipo classe 1. Bom, uma vez que o projeto da aeronave avança, já no final dos estudos conceituais e início dos estudos preliminares, já é possível ter uma polar que tem uma fidelidade mais alta, porém um tempo de resposta mais lento do que uma polar do tipo classe 1, tá? Então os requisitos de mercado eles já amadureceram com os primeiros ciclos, tá, de verificação em comparação com os concorrentes, normalmente feito com uma polar do tipo classe 1.